voltando, né, para a gente não perder a visão do todo, os 3 fatores indutores. Falamos da tecnologia, falamos de órgãos de controle e legislação, e, por último, percepção e exploração dos benefícios. Então, aqui a ideia é mostrar um pouquinho o que dá para fazer, né, com a informática no governo. E, claro, um foco maior no governo em termos de poder executivo. Orientações. Basicamente, o governo pode usar, né, a tecnologia da informação para 4 grandes tópicos. Fornecer, prestar, obter informações para a sua gestão, para o seu funcionamento, para a população, né, tanto para o nível para dentro do governo quanto para fora. Serviços, né, o exemplo lá, eu tenho que pagar o meu licenciamento anual do meu veículo. Se eu puder entrar, consultar e na hora pagar, resolvi o problema. É nesse conceito que a gente tem que trabalhar. O serviço 100% completo. Tá? De preferência que eu consiga fazer e não precisar me deslocar e assim por diante. Um exame de renovação de habilitação. Eu posso fazer uma série de atividades sem a minha presença física, tá? Pontuação, prova de legislação, talvez, e tem um momento que tem um exame médico. Aí, nesse momento, talvez só eu vou até o órgão público para realizar essa atividade que precisa, né, que obriga uma presença física da pessoa. Relacionamento. E aí tem um aprendizado, né? Relacionamento a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque essas redes sociais é muito fácil, né? Mas o governo também tem que estar preparado para, a partir do momento que ele divulga algo, receber suas críticas, certo? E isso às vezes ninguém gosta, certo? Então tem que olhar com cuidado, mas é um aprendizado, né? Os governos têm que começar a aprender a se valer disso. Divulgar as ações, fazer relacionamento com comunidades, né? Mas vai ter elogios e também terá críticas e deve saber como tratá-las. Por último, o grande papel, a grande linha de atuação que a gente pode falar em termos de uso de TI por governo, né? Na questão de governo eletrônico, é a questão da colaboração, que está muito forte, um tema extremamente forte hoje. Como que eu uso essa colaboração? Por exemplo, construção, formulação, discussão, aprimoramento de políticas públicas. O cidadão ajudando a cuidar da cidade, né? Se eu passar num lugar e eu vejo ali, por exemplo, um buraco na rua, se eu tiver um mecanismo fácil de, por exemplo, uma mensagem, um clique, alguma coisa assim, para informar a prefeitura, informar né, o poder público, tem um buraco, e a partir daí aquilo se resolve, isso faz, né, uma percepção muito significativa, né, de melhoria. Eu estou colaborando. É muito fácil, às vezes, nós criticarmos. Agora, e o que eu faço para melhorar? Essa conscientização, né, trabalhar de forma colaborativa, vem crescendo cada vez mais. Ali no item das orientações, então esses que estão diferenciados, todos aí são exemplos, né? Esse aqui, não vou passar, mas só para vocês entenderem. Qual é a ideia? Estou usando, me permita, Fábio, um exemplo da própria prefeitura, né? Uma orientação sobre gripe H1N1. Um vídeo, tá? Olha lá. Está sem som, que eu desliguei, mas toda uma orientação para você trabalhar. Como é que faz? Só não está funcionando, mas enfim. Orienta, tem som, né? Eu desliguei aqui de propósito. Você poderia passar uma campanha de vacinação, quem deve tomar, os cuidados para você trabalhar e assim por diante. Tá? Então, são alternativas cada vez mais. Esse exemplo é um vídeo, está no site da prefeitura, ele foi enviado, cópia do vídeo, pela internet para várias pessoas, orientando população, orientando médicos, orientando profissionais da área de saúde como um todo, pessoas que têm contato, né, com alguém que estava com a gripe H1N1, no sentido de como que ela se previne, o que ela faz e assim por diante. Informação ajuda muito, tá? Acessibilidade. Então, aqui, bom, não esquecer o seguinte, né? Nós estamos falando dos benefícios do governo eletrônico. Esse é o tema. Depois a gente fala os exemplos.
Como é que eu posso trabalhar? Basicamente, quando eu foco o governo eletrônico, eu vou poder ter benefícios em termos de melhoria dos serviços públicos. Então, em vez de escrever melhoria de tal coisa, eu fiz uma transparência só. Vou melhorar acessibilidade ao serviço, disponibilidade, responsibilidade, qualidade, custos, possibilidade de personalizar serviços, certo? Grupos específicos, tudo isso são benefícios a partir do momento que eu incremento o uso de tecnologia da informação na prestação de serviços, né, públicos. Vamos pegar aqui os exemplos. Acessibilidade. Esse aqui é um exemplo muito simples, tá? Mas qual é a ideia dele? Você desenvolve alguns padrões, no caso acessibilidade, certo? Então, existem padrões internacionais, esse aqui é um exemplo apenas para pessoas que têm uma certa deficiência visual. Os próprios sites já, né, têm mecanismos. Outros colocam, por exemplo, a questão de som, né? Então você poderia melhorar essa acessibilidade. Quando nós falamos de acessibilidade, também significa o seguinte: eu não estou mais conseguindo o serviço público apenas naquele local. Um acesso à internet me permite obter o serviço propriamente dito, tá? Outro item de qualidade. O Twitter do governo de Pernambuco, certo? Região metropolitana do Recife, está aí, ó. Você quer saber quanto tempo você vai ficar esperando no ônibus? Mande um SMS. Aqui tem uma questão que às vezes o pessoal começa a colocar. Um dos grandes problemas de usar mensagens de texto dentro do serviço de governo é quem paga a conta. Se essa questão já tivesse sido resolvida, quem paga o preço da mensagem, né? Isso, com certeza, nós já teríamos vários outros. Porém, eu acho assim, não é porque nós temos uma limitação de quem paga a conta que a gente não deve deixar de fazer. Pessoal, vale a pena pagar 30 centavos para saber uma informação correta, oportuna, de qualidade? Depende da situação, né? Estou com pressa. 30 centavos para saber qual é o horário do próximo ônibus. Ah, vai demorar. Tem um compromisso urgente, tem uma reunião, tem uma palestra, tem horário, tem aula. Vou pagar um táxi, vou buscar um outro mecanismo para me deslocar. Então, são alguns exemplos que a gente está colocando aí para vocês. Outra questão dos benefícios. E democracia e colaboração. Cada vez mais forte, né? Participação democrática, colaboração nos cuidados da cidade. Integração, comunicação, interação com o governo. Também, vejam, 2 níveis. Intragoverno, nós temos uma dificuldade enorme, às vezes, de nos comunicarmos dentro do próprio governo. O Fábio colocou agora há pouco, 40 mil contas, né, de e-mail na prefeitura. No governo do estado são em torno de 220 mil funcionários públicos ativos, fora os inativos, né? Uma secretaria conversar com a outra, saber o que a outra está fazendo, evitar projetos redundantes, essa integração é muito importante. Custos, vou mostrar na sequência. Estudos comprovados que oferecer serviços através dos canais eletrônicos reduz significativamente uma série de custos. Pessoal, basta olhar o que os bancos estão fazendo conosco. Aliás, já fizeram. O banco nos pôs para fora da agência e ainda ficamos agradecidos. Não preciso mais ir no banco. O banco está economizando um monte. O atendimento no balcão do banco custa, arredondando uma ordem de grandeza, 100. O atendimento por telefone custa 10. O atendimento pela internet custa 1. Por que o banco está, né, fortemente oferecendo cada vez mais serviço por celular, por central telefônica, pela internet? Não é pelos nossos belos olhos. É claro que tem isso, porém está melhorando muito a qualidade do nosso serviço, certo? Quem é da área pública e quiser trabalhar como governo eletrônico,
Olha o exemplo dos bancos, que tem muita coisa a ser feita. Os bancos basicamente trabalham boa parte como informação, e a informação pode ser usada pela tecnologia da informação. Alocação de recursos financeiros, materiais, e não dá para esquecer que eu preciso também levar em conta que normalmente um dirigente, aquele que está numa função secretário, governador, prefeito e assim por diante, tem os seus interesses políticos. Aquilo que pode ser, eu posso combinar, eu acho que não há mal nenhum. Eu ofereço serviços melhores, eu melhoro uma administração e eu vou capitalizar isso de uma forma política também. Aqui tem os exemplos, né, esses que estão em cores destacadas, tem exemplos de colaboração, tudo. A coordenação aqui já me deu um prazo, então não vou mostrar os exemplos, depois se tiver oportunidade a gente pode falar. Aqui, basicamente, a população cada vez mais sabe como dá para usar a internet e quer isso do governo. Aqui aquele exemplo que eu falei, né? Quanto se economiza, percentuais de economia, quando eu utilizo diferentes canais de prestação de serviço. O serviço presencial, o serviço por telefone, o serviço pela internet. Um não exclui o outro, né? Mas a partir do momento que eu consigo trabalhar cada vez mais totalmente pela internet, as economias são muito significativas. E todos os autores que têm colocado na área de governo eletrônico têm apontado redução de custos como um dos benefícios dessas iniciativas. Tenho duas transparênciazinhas e já vou terminar. Pessoal, ali procurei falar os fatores indutores, tecnologia, órgãos de controle e legislação e a percepção dos benefícios dos programas de governo eletrônico, e procurei dar exemplos. Aqui, nem tudo ainda é maravilha. No estado do Paraná, por exemplo, nós temos algumas localidades onde eu não consigo ter uma linha de comunicação de boa qualidade. No Brasil também, né? Aqui em Curitiba, uma época nós tínhamos uma dificuldade enorme, por exemplo, de como é que eu levava uma linha de comunicação de boa qualidade, né? Não simplesmente chegar com uma velocidade baixa, algo que tenha uma velocidade real boa, lá no Tatuquara, no Caximba, são os bairros, né, mais aí da região sul. Realidades. Outra questão da comunicação, os custos ainda estão muito elevados, né? Teve privatização, tem uma série de fatores, Anatel, enfim, isso tem caído um pouco, mas os patamares de custos de comunicação ainda são muito significativos. Então é um grande desafio, sim. Na parte dos equipamentos, por exemplo, falamos um pouquinho na questão da inclusão digital, né? No Paraná nós estamos aí com em torno de 130 telecentros montados, alguns 130 operando e 130 para entrar em operação, alguns faltando equipamento. Então quando a gente fala 130, 130 vezes 10, né, já são aí umas continhas. Depois tem manutenção e tal. Hoje existe muito oferta de doações de equipamentos, porém a gente tem que ver o que a gente pode receber nisso. Talvez alguém está descartando um problema seu, né, que é a doação, o que faz com aquele lixo eletrônico, e tem que ver se o governo vale a pena pegar ou não, né? Cuidado com os lixos eletrônicos aí. Necessidade cada vez maior de ter pessoas capacitadas, treinadas, para saber usar a informática, para saber a gestão pública. Para mim, governo eletrônico tem 3 grandes ênfases. Significa gestão pública, melhoria da gestão pública, usando tecnologia da informação, tá? E usando as tecnologias modernas. Para os governos, os desafios: tem que mudar a forma de prestar serviços, tenho que pensar em como posso fazer um serviço diferente. Vamos dar exemplos. Aquele certificado do veículo, aquele documento que a gente deve portar, né, em cada veículo. Se eu for pensar, para que eu preciso daquilo? Se tivesse alguma maneira de consultar a placa, enfim, eu não precisaria talvez nem importar aquele documento. Ou seja, o governo tem que começar a pensar em nova forma de atuação. Esse é o grande desafio do governo eletrônico. Mudar a própria administração pública no sentido de levar a oferta de serviços de uma maneira diferenciada, usando tecnologia da informação para a sociedade. Usar os canais eletrônicos, né? Ali estão alguns. E um que eu gosto de, eu não coloquei ali, mas me lembrei pelo seguinte: se chamam as lojas de atendimento.
Os exemplos dessas lojas de atendimento são Poupa Tempo de São Paulo, Uai de Minas Gerais, acho que é Psyu também em Minas, depois mudou o nome, o Saque na Bahia. Tem vários exemplos, as lojas que concentram serviços públicos. A grande mudança disso está na forma e integração que o governo faz para disponibilizar o serviço. O esforço que você tem que fazer é dentro do governo para mudar a prestação de serviços, de tal maneira que você possa, em qualquer loja dessas, e ter acesso, por exemplo, uma carteira de identidade, um registro de uma ocorrência de uma delegacia, certo? Uma questão, carteira de vacinação e assim por diante. Você tem que mudar o processo, mudar a forma que o serviço é prestado, integrar, né? Deixar isso disponível por informática, e daí você consegue. Aqui, eu vou ter que gastar um pouquinho mais, vocês me desculpem, mas acho que tem que fazer um fechamentozinho aí. Aqui é uma transparência que é interessante, né? Quando a gente está falando de governo eletrônico. O C ali de governo é o governo convencional, o E é o eletrônico, e a próxima geração de governo eletrônico, que a gente considera que é o M, né? O móvel. Tá? Cada item ali, como é que isso funciona? É interessante a gente ter essa tabela, né, para enxergar assim, o governo eletrônico já é um patamar diferenciado de prestação de serviços, mas quando eu já tenho os dispositivos móveis cada vez mais sendo utilizados, essa forma de manter, né, de prestar o serviço também muda. Eu gostaria fortemente no meu celular bater alguma tecla, duas, e chegar naquilo que eu preciso. É diferente às vezes de entrar no site, achar o site, depois achar o serviço dentro do site, cumprir as exigências e assim por diante. Cada vez mais o serviço direto, né? Independente de presença, localização do meu cliente. Os papéis, então, que o Poder Executivo pode fazer. Como indutor, né? Como é que ele faria isso? Criação, fundamentalmente, eu acho que é o primeiro passo. Para tratar governo eletrônico, tem que ter uma agenda, tem que ter um planejamento estratégico que diga, vamos fazer tal coisa, vamos considerar o governo eletrônico no nosso plano de governo. Isso materializado, isso contado para todos os órgãos públicos, certo? O governo federal emitiu um decreto, há um tempo atrás, que diz assim, todos os órgãos públicos deverão emitir uma cartilha de serviços, onde essa cartilha diz quais são os serviços que o órgão presta, o que é necessário para receber ou prestar o serviço e os tempos, os padrões de atendimento. Começa a mudar a postura, né? Benefício em termos de conseguir as transações 100% eletrônicas, políticas de incentivos, né? O governo pode regular políticas de incentivos, participação democrática e criação colaborativa, que é a grande tendência. Um outro papel que o Poder Executivo pode trabalhar na linha da regulação, certo? Incentivos, benefícios fiscais, usar o seu poder de compra, usar o seu poder de construção. Por exemplo, por que não toda obra pública, todo prédio público com, vamos supor, além de 500 metros quadrados, deveria ter um ponto de acesso à internet, ao público, e um sinal Wi-Fi para iluminar a região do seu entorno. Medidas simples, né? A Prefeitura de Porto Alegre fez uma lei. Toda empresa privada que vai enterrar um duto para passar fibra ou passar qualquer coisa, vai deixar para mim, Prefeitura, um buraco enterrado, que mais tarde eu vou passar a fibra. Legislação, zoneamento. Ou seja, na sequência, eu tenho um custo de passar fibra, lançar cabos e assim por diante. Mas esse custo vai ser muito, muito inferior, porque o tubo, né, o duto já está enterrado, já está lançado, que é a parte mais cara. O estímulo, né, o papel ainda do executivo, que a gente imagina que pode ser feito, é coletar as necessidades, os anseios, e outra, olhar grupos, trazer a estimulação, lançamento de ideias. Por exemplo, eu gostaria muito que aqui em Curitiba tivesse uma trincheira sob a Praça do Japão. Para quem vem da Rápida lá do portão, passaria por baixo da praça e sairia lá na Francisco Rocha. Hoje, acho que 90% e alguma coisa dos veículos chegam na Silva Jardim, tem que entrar à direita. Será que não é uma ideia que poderia ser colocada na internet?
buscar adesões, as redes sociais, os meus contatos, os meus colaboradores, né? Então são ideias assim que tem que ser cada vez mais exploradas. Pessoal, meu muito obrigado, desculpe eu passar um pouquinho do horário. Tem mais alguns exemplos depois ali que ficaram, e a transparência, daí quem quiser a gente disponibiliza aí para vocês.